que temos que ter para com os nossos desafetos. Porque é natural que façamos na vida desafetos e invejosos, mas não inimigos. Porque também todos nós, criaturas humanas, estando aqui na esfera física ou espiritual, na qualidade então de espíritos, todos nós somos necessitados ante a providência divina, pois que ainda nos reconhecemos criaturas imperfeitas, em processo de crescimento e maturação psíquica. Muito bem, doença moral da humanidade, a obsessão, que é um intercâmbio, é uma enfermidade gerada pela convivência, pelo intercâmbio com criaturas de moral inferior, E aqui então, para falarmos sobre esse tema, nós fomos buscar informações e conhecimentos na obra intitulada Nos Domínios da Mediunidade, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. Então vamos agora nos reportar à questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, frequentemente, são eles que vos dirigem. Muito bem, diante dessa informação, poderíamos fazer o seguinte questionamento: seríamos nós, criaturas encarnadas, verdadeiras marionetes na mão dos espíritos? Será que somos manipulados cegamente pela vontade dos espíritos? E a resposta é não. E para entender isso, nós precisamos compreender que as leis que regem a vida jamais se enganam. As leis que regem a vida são ditadas pelas leis universais, que se dividem em dois grandes grupos: as leis primárias, que são as leis maiores, e dizem respeito ao todo universal, dizem respeito à própria vida, jamais podem ser contrariadas. Exemplos de leis maiores, leis primárias, nós temos, por exemplo, a lei que rege a gravitação entre os grandes corpos celestiais encontrados no cosmos. Temos no campo da física a lei de ação e reação, remetida à moral, a lei de causa e efeito, Temos também a lei de coesão e repulsão. Poderíamos pensar: o que aconteceria com o planeta Terra se ele parasse de girar? Simplesmente a Terra iria se desintegrar, porque haveria aí um desequilíbrio entre essas leis de coesão e repulsão, E as leis secundárias, que são chamadas de leis menores. E o exemplo maior é o livre-arbítrio, o princípio divino da livre escolha. O livre-arbítrio nos ensina que, sem esse princípio divino da livre escolha, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. Ou seja, que o mérito, o sucesso ou o fracasso está na vivência das nossas escolhas e na responsabilidade que assumimos perante as nossas atitudes, fazendo-nos então refletir sobre este grandioso ensinamento: nossas vidas são feitas
de escolhas. E a espiritualidade maior, a providência divina, jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que quisermos trilhar. Entretanto, nós seremos inteiramente responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e pelas consequências delas. Então, todos nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos. A influenciação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a aceite, quer por sua fraqueza moral, quer por desejá-la, por se comprazer com a influenciação. E isso também faz com que reflitamos sobre o ensinamento de André Luiz. Ele nos ensina que só existe um mal a temer: aquele que ainda existe dentro de nós, porque ninguém é capaz de fazer mal a outro, e ninguém é capaz de me fazer mal. Se eu me sinto ofendida, é porque eu entrei em sintonia com a ofensa. Muito bem, o que faz de nós criaturas fracas e vulneráveis? Por que somos tão susceptíveis às influências, notadamente as influências de origem espiritual, caracterizando as obsessões de desencarnados para criaturas encarnadas? Os espíritos identificam no encarnado os mesmos defeitos e qualidades que possuem, a fim de obrarem conjuntamente com ele. Então, há sim uma sintonia de gostos, de hábitos, de atitudes, de emoções e de pensamentos. São as mazelas íntimas, as nossas imperfeições morais, caracterizadas pelos vícios, que determinam as nossas companhias espirituais e também as nossas enfermidades. Assim como as moléstias são os resultados das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um espírito mais infeliz que ainda não despertou para os verdadeiros valores da vida e do amor. Aqui então vamos refletir sobre a questão 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será que a nossa individualidade é invadida pelos espíritos? Somos criaturas tão frágeis assim? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Os espíritos responderam. Ou seja, a nossa intimidade jamais é violentada pelos espíritos, principalmente pelos espíritos que denominamos obsessores. E a imagem aqui nos ensina a entender isso. Os nossos pensamentos, eles ficam plasmados, eles se refletem na nossa aura, a aura reflexiva dos nossos pensamentos, assim como a nossa imagem se reflete no espelho. Então, aquele pensamento, aquela ideia fixa, nós pensamos com tanta vontade, não desligamos desse acontecimento. Ele
plasmado no nosso campo magnético, na nossa aura. Aqui nós temos uma irmã que antes de vir participar dos trabalhos de reunião pública, teve uma discussão em casa e não conseguiu se desligar desse momento negativo. Essa ideia então ficou exteriorizada na sua aura, no seu campo magnético. Aqui um irmão que na hora do passe, na hora de um momento de comunhão com o plano espiritual, no momento de se desligar, das atividades materiais, ele não consegue, ele fica com um pensamento fixo nos problemas da empresa. E assim, por aí afora, É o que André Luiz nos ensina das formas pensamento que ficam plasmadas no nosso campo, na nossa aura. E isso dificulta a assistência espiritual, porque nós vamos aqui reter as benesses do alto, absorver. Mas se o nosso pensamento não está em sintonia, nós vamos reter isso com muita dificuldade. Criamos um campo refratário às benesses do alto. Então tudo isso fica plasmado e os espíritos, principalmente os infelizes, os obsessores, identificam isso muito bem em nós. E aqui também fazemos uma seguinte reflexão: a carne, o álcool e o fumo conspurcam o homem, ou seja, contaminam o homem? E a grande resposta: não mais que o pensamento negativo. Então, o que de fato contamina a criatura humana, é o pensamento negativo, Porque na vida tudo é sintonia, comunhão de ideias, de sentimentos, de pensamentos, Então aqui nós temos uma irmã sofrendo um processo obsessivo denominado zoantropia. A obsessão é tão intensa, o ódio é tão intenso, que essa ligação mento-magnética faz com que a irmã encarnada assuma características animalescas, devido à sintonia mental, Uma criatura colérica, vibrando sempre maldade e pestilências, o que pode atrair, senão essas mesmas coisas para si? Somos o que pensamos e o que comemos, Aí a importância de estarmos exercitando diuturnamente a vigilância e a oração, porque a vigilância e a oração constituem poderosa defesa espiritual contra pensamentos infelizes arremessados por desencarnados e encarnados, porque a obsessão não é só de espírito para a criatura encarnada, a obsessão do encarnado também para o mundo espiritual, de encarnado e para encarnado. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha revestido. Nós somos dono do nosso aparato físico, nós somos senhores dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Temos esse poder e essa vontade, Por isso precisamos cuidar do nosso hálito mental, assim como sabemos o quão é importante estarmos cuidando frequentemente do nosso hálito bucal. Então, as criaturas que baixam a vibração e que se envolvem com sentimentos negativos se tornam presas fáceis do ódio, da irritação, da mágoa, das dores, da tristeza, Porque isso faz com que a nossa aura, a aura reflexiva dos nossos pensamentos, fique toda repleta de furos,
que vão ser aquela porta de entrada para as investidas do mal e dos sentimentos negativos. Mas também os pensamentos positivos, a vibração elevada, podem curar o nosso corpo. As vibrações alegres e otimistas, elas têm a capacidade de atingir os nossos tecidos mais sutis, as nossas células, interferindo no fluxo energético das mesmas, harmonizando o metabolismo das nossas células, consequentemente dos nossos tecidos, órgãos e do nosso corpo físico, conferindo-nos saúde, equilíbrio e bem-estar. Portanto, para se preservar das moléstias, fortifica-se o corpo. E para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. E nós fortificamos a alma vivenciando a lei de amor. O verdadeiro amor, que não impõe condições, que não faz exigências, que não traça normas e tampouco cobra retorno. É a doação desinteressada, servir pelo simples prazer e alegria em servir. O verdadeiro amor não é uma algema que escraviza, porque ninguém é dono do sentimento de ninguém, mas o verdadeiro amor é um laço consentido entre ambas as partes. O verdadeiro amor, ele nos convida a reagir para a vida mediante os obstáculos, as dificuldades que ela nos impõe, para contribuir para o nosso crescimento para Deus. O verdadeiro amor, graças a Deus, encontramos os seus ensinamentos no Evangelho de Cristo, as normas da boa conduta. E aqui, mais uma vez, lembrando dos nossos irmãos obsessores. Não, ele não é o obsessor, o inimigo, o carrasco que detestamos no passado. É filho de Deus, meu irmão e também uma criatura carente de amor. O magnetismo do amor divino, ele é capaz de comover o obsessor, de oportunizar um perdão. Porque o amor, ele é a essência do universo. Nós nascemos para aprender a amar. A bênção da reencarnação, a manifestação da misericórdia divina, nos oportuniza retornarmos aqui na esfera física, que é a esfera da reparação, da renovação, para repararmos os nossos erros, para reiniciarmos a nossa tarefa, que quem sabe ficou inacabada na existência anterior, e para retomarmos a nossa caminhada de crescimento. O verdadeiro amor também nos convida a entrarmos em sintonia com as forças vivas do bem, através, sobretudo, da oração. E nos ensina Gandhi que a oração é a respiração da alma. Nos ensina Allan Kardec que a oração deve ser um estudo de nós mesmos. Analisemos as nossas fragilidades. Entendamos que somos criaturas falíveis, que não vamos adquirir asas de improviso, que vamos errar muito, que vamos cair muito, que é importante que nos levantemos e que nos apoiemos sobre nós mesmos, mas também tão importante quanto se apoiar em si próprio é estender as mãos para aqueles que se encontram caídos ao nosso derredor, necessitados da nossa compreensão e do nosso amor, como, por exemplo, nossos irmãos obsessores. O homem que não ora vive desvinculado da sintonia com o mais alto. Ele enfraquece, adoece, entra em um processo depressivo, obsessivo,
e fica à mercê das circunstâncias rasteiras, à mercê das circunstâncias do desamor, das influenciações e obsessões. Certa vez, uma senhora perguntou a Divaldo Pereira Franco qual seria o método mais eficaz para se afastar os maus espíritos. Ao que ele respondeu: afastá-los por quê? Afaste-se você deles, mudando a natureza dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, a luta maior que travamos aqui na esfera física, sobretudo no planeta de provas e expiações, está na intimidade de nós mesmos, lutando contra aquele mal que existe ainda nos nossos corações, que é o egoísmo. Esse egoísmo que embrutece e petrifica os nossos sentimentos. Não vamos esquecer que dentro de nós encontra-se um anjo em gestação, lutando para exteriorizar as nossas potencialidades de amor. Precisamos de força, de inspiração, de coragem para a luta. E claro, vivemos aqui para lutar, para crescer, para aprimorar. E tudo na vida luta para progredir. Luta a semente que germina, luta o verme que arrasta, luta o pássaro que voa, luta a humanidade que caminha. A semente luta para exteriorizar as suas potencialidades íntimas. O animal ele luta para sobreviver. E nós lutamos para exteriorizar a nossa luz, porque da luz maior viemos, que é Deus. A nossa força é muito maior do que imaginamos, né? Portanto, não é o mundo que necessita mudar, somos nós que necessitamos mudar. Mude seus pensamentos e você mudará no mundo. Oremos com os lábios, colocando sentimento nas palavras. Oremos com as nossas próprias mãos. É a fé operante que produz a favor dos nossos irmãos. Um gesto de benevolência, de bondade, é a mais eloquente das preces que podemos endereçar a Deus. Não permitamos que a tristeza nos envolva. Quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, mudemos a nossa vibração. Vamos deixar a poltrona do comodismo e vamos então nos desintoxicarmos no suor da caridade, doando do que somos e não do que temos, doando amor e fraternidade. Quantas criaturas repletas de obstáculos físicos são exemplos de amor, superação, carinho, compreensão e ternura? Né? Orar bem é direcionar corretamente o pensamento, é praticar o bem, é crer em Deus e buscar a verdade. Orar bem é aprender a fiscalizar os pensamentos, fiscalizando os próprios atos e sentimentos. Não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Por isso que a lição 459 de O Livro dos Espíritos nos convida a refletir sobre o pensamento como porta de entrada dos espíritos em nossas vidas. Portanto, espíritas, cristãos, não há mais tempo para errar. Os inimigos que nos espreitam são as nossas próprias imperfeições, aguardando insignificante descuido para nos dominarem. Aguardando insignificante descuido para nos dominarem. Porque, mais uma vez, só existe um mal a temer: aquele que ainda existe dentro de nós. Quem chega a cair nas armadilhas exteriores do mal é porque já havia caído primeiro nas ciladas interiores da ilusão. É importante estarmos conscientes quanto às nossas fragilidades, né? Porque elas são brechas psíquicas
através da invigilância, para a meditação das ideias negativas. Elas criam furos no nosso perispírito, na nossa aura, né? E isso contamina a nossa essência, o nosso pensamento. E atraímos criaturas infelizes para perto de nós, né? É pela fresta do nosso tempo ocioso e invigilante que a tentação se infiltra, rompendo as nossas guardas ao impor-nos grandiosa derrota. Então, para afastar os maus espíritos, elevemos os nossos pensamentos e acreditemos no bem e na nossa força e na nossa capacidade, né? E como que vamos acreditar em nós mesmos? Fazendo o bem, né? Servindo além da própria obrigação, estudando e vivenciando as leis que regem a vida, entendendo que para que as coisas fossem diferentes em nossas vidas, nós precisaríamos antes tê-las feito de forma diferente no passado. Portanto, se a vida que eu vivo hoje me aborrece, me entristece, é obrigação minha lutar com todos os recursos que tenho à minha disposição, para que eu possa então, no futuro, ou num breve futuro, vivenciar momentos de luz, de alegria, de paz, de felicidade, né? E para encerrarmos então a nossa fala sobre obsessão, eu vou trazer um relato de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele nos ensina como é que as criaturas necessitadas de amor, com a participação dos médiuns, tarefeiros do bem, né, ajudam então esses irmãos tão carentes, né? Vamos lá. Então, quantos espíritos carentes chegaram conosco aqui para esse trabalho de hoje, né? E aqui também eles chegam com os irmãos para um trabalho de desobsessão. Os médiuns reunidos em sintonia, né? Inicia-se então a prece, né? Para a realização dos trabalhos. O dirigente espiritual aproximando-se dos encarnados, né, do dirigente encarnado, a sintonia mental. Então, vamos falar da reunião de afastamento de influências destinada aos espíritos necessitados e às criaturas encarnadas também necessitadas. Começa o socorro. A médium de incorporação, né, se vê ali o espírito necessitado, aproxima-se de seu campo magnético. Trata-se desse espírito, ele trata-se de um alienado mental em estado grave. Ele desencarnou com o pensamento preso à paixão por uma mulher. Passou a vampirizá-la e adaptou-se a seu organismo físico. Passou a usá-la como instrumento de sensação, sugando as suas energias. E aqui começa então a comunicação e a assistência. Veja que o perispírito da médium se expande e há o entrelaçamento do perispírito do espírito com o perispírito da médium. Mais ou menos é isso que acontece. O perispírito do médium de psicofonia, de incorporação, se expande e entra em sintonia mental e fluídica com o perispírito da entidade necessitada. É um fenômeno que André Luiz denomina de enxertia psíquica, comunhão dos perispíritos e pensamento, né? Ou seja, leves fios brilhantes partem do frontal do perispírito do espírito em direção ao perispírito da médium. É o fenômeno da psicofonia consciente, porque a médium participa de forma consciente do processo. Daí a importância do médium sempre valorizar pensamentos elevados e conduta reta e digna. Ao usar as forças da médium,
o espírito sofredor revive os próprios sentidos. Ele vai usar temporariamente o órgão vocal da médium e vai conseguir enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. É o choque anímico. A médium, mesmo compartilhando das suas energias, comanda com a própria vontade o seu próprio corpo e qualquer inconveniente, pois capta as palavras ainda em formação, frustrando tentativas de agressão e expressões inferiores do espírito. A médium não enxerga o espírito, mas reproduz em si, no seu corpo físico, todas as aflições do comunicante. Por isso, ela sente a sensação da dor e do mal-estar. E a fala do espírito, o diálogo com aquela criatura necessitada. O espírito começa a dizer o que está vendo. Quem são essas pessoas? Quem me trouxe aqui? Ele foi através do pensamento. Queixa-se de estar preso e sente-se como se estivesse frente a um tribunal. E de fato ele está, de frente ao tribunal da própria consciência, imantado no éter divino. Quem me acusa de ter espoliado a minha própria mãe, de ter roubado a minha própria mãe? E finalmente declara-se doente e desesperado. O dirigente encarnado esclarece que ele está numa instituição fraterna para ser amparado. As palavras do dirigente foram ditas com tanta ternura e segurança que emanações de amor atingem o tórax do espírito sofredor, deixando-o comovido. O dirigente espiritual intui ao dirigente encarnado para que ele peça ao espírito para olhar para frente. E aí nós deparamos com o condensador ectoplasmático, que condensa fluidos emitidos pelos participantes da reunião como se fosse um televisor de plasma. E o espírito então pode ver os últimos acontecimentos da sua última existência. Observe sua mãe velhinha, ela pede ajuda, está exausta, você é o filho que lhe resta. Ela se sente morrer, tem um forte distúrbio cardíaco, sente medo. Ela pede que você fique ao seu lado. Você responde que sairá por alguns segundos, alguns minutos, para buscar remédios. Rapidamente você segue ao aposento mais próximo e apropria-se do único dinheiro que a enferma dispõe. Sai de casa e vai consumi-lo nos falsos prazeres, hipnotizado pelo vício. Se ausenta de casa por 3 dias seguidos, esquecendo suas obrigações de filho. Chega em casa embriagado e o corpo perde a existência física com as emanações tóxicas. Enfim, nosso irmão, através dessa assistência, se reconhece, uma criatura faltosa, necessitada de perdão e de refazimento. O espírito em lágrimas, então, é levado para as casas assistenciais do plano maior. Mas, devido à exiguidade do tempo, hoje, na maioria das casas espíritas, as sessões de desobsessão, elas não são feitas com um diálogo tão demorado com as criaturas desencarnadas, devido à exiguidade do tempo e à demanda, a necessidade de tantas criaturas encarnadas e desencarnadas. O que é feito é uma conexão mental, onde o paciente é convidado a refletir nas suas dificuldades, nos seus problemas. O médium dirigente ele faz a ligação no frontal do paciente com o frontal do médium, e todas as influências são transferidas para o campo magnético do médium, e rapidamente a espiritualidade de luz envolve e recambia esses irmãos necessitados para as casas assistenciais. Tá? Só para finalizar, o livro, o Pequeno Manual dos Médios, é uma extraordinária obra que nos
oferece o modus operandi, né? Como fazer, como realizar de forma prática, singela e fraterna as sessões de afastamento de influência e desobsessão. Muita luz a todos.